Fala galera, beleza? Bom, vamos começar então com as propriedades da tabela periódica. Bom, isso é continuidade da tabela, beleza galera? Como a gente já viu como a tabela é organizada, né? Tenho períodos e tenho colunas, as colunas se remetem à família e a família quer dizer que eles têm uma particularidade em comum, ou seja, as propriedades químicas dele são semelhantes, né, de todo mundo daquele grupo, ou seja, da coluna. A gente viu que tem 18 grupos, temos aí uma divisão desses grupos entre A e B, né, aonde A são os representativos, que são aquelas galera do alto, e o B é aquela galera do fundão, aquela galera do buraco, né, que é os de transição. E os de transição eles podem ser de transição interna, que estão na tabela periódica, ou de transição externa, tá? Desculpa, os de transição externa, que está na tabela periódica, e os de transição interna, aqueles que estão dentro mesmo lá da tabela periódica, mas eles estão lá do lado de fora, beleza? Que são as séries do lantanídeo e dos actinídeos, beleza? E os representativos a gente já viu ali as nomenclaturas deles, a da família, beleza? Vamos começar aqui então com as propriedades periódicas, né? O que seria isso? Seriam características dos elementos que se repetem periodicamente. Essas propriedades são denominadas propriedades periódicas, tá? Uma delas é o raio atômico. Raio vem da medida de uma circunferência, beleza? Então, por isso, raio atômico, ou seja, o quão grande é esse átomo, beleza? Então, o raio atômico, a gente não pode medir diretamente o raio de um átomo, e esta medida é feita por meio de raio-x, medindo-se a distância entre os dois núcleos dos átomos iguais e vizinhos, tornando-se a sua metade. Tá? É aquela velha conta da circunferência que a gente tem lá em geometria, tá bom, galera? Então, não leva muito na dificuldade, tá bom? Mas essa parte matemática a gente não entra, tá bom? A gente só vai verificar quem são os átomos, quem são os elementos, na verdade, que são maiores, e aqueles elementos que são menores. A gente vai fazer esse comparativo, tá bom? Então, a variação do raio atômico em uma família, tá? Eu tenho aqui o flúor, tá? O flúor, na verdade, ele tem essa distribuição, né, eletrônica, tá bom? Então, eu tenho aqui um S2, 2S2, 2P5, né? Ele terminou com 7 elétrons na sua última camada. Repara que na camada 2, somando esses dois, eu tenho 7 elétrons na última camada. Logo, ele está lá na família dos halogênios, perto lá dos gases nobres, antes dos gases nobres. Lembrando, tenha em mãos a tabela periódica, tá bom, galera? Beleza. Aqui eu tenho o flúor, ele terminou com 7 elétrons, ele está lá na família dos halogênios. Comparado com o cloro, tá? Que tem essa distribuição eletrônica, que é um pouquinho maior. Lembrando que o flúor está no segundo período, beleza? E o cloro ele está no terceiro período, beleza? E ele está na mesma família, repara que ele tem 7 elétrons também na sua última camada. Ele também é um halogênio. Agora uma pergunta. Qual desses dois o raio é maior? Beleza? O cloro possui 3 camadas eletrônicas e o flúor tem 2 camadas eletrônicas. Com isso, o cloro é maior que o flúor, pois tem mais camadas eletrônicas. Repararam que, de acordo com essa distribuição eletrônica, tem como verificar o tamanho desse átomo, beleza? Então não preciso entrar em termos matemáticos para poder resolver a questão do raio atômico. É somente distribuir, beleza? E a gente vai ver como localizar isso na tabela periódica, tá bom? Nenhuma mesma família, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo, ou seja, numa mesma família, o átomo aumenta
de cima para baixo, beleza? Então ele vai aumentando do topo para baixo, ele vai aumentando o raio atômico, tá bom? Deixa eu apagar aqui. E o raio atômico também tem essa variação no período. Período qual é? A linha. Lembra que tenho 6 períodos? 7 períodos, beleza? Então, 7 linhas, tá bom? E ela também tem essa variação, tá? Como que é a variação do raio atômico? Olha só, eu tenho o flúor. Distribuí novamente o flúor. Tem 7 elétrons na sua última camada, beleza? Agora eu distribuí o nitrogênio. Repare que o nitrogênio está no mesmo período do flúor, mas só que o nitrogênio ele tem apenas 5 elétrons na sua última camada. 2 com mais 3, 5. Então ele está bem antes do flúor. Ele está lá na família dos calcogênios, beleza? Calcogênio não, dos calcogênios. Opa, não. A família do nitrogênio, desculpa, tá, galera? Calcogênio é a família 6, tá bom? Ele tá na 5, é a família do nitrogênio. A família do nitrogênio, galera, tá no mesmo período que a família dos halogênios, tá lá do ladinho, tá na mesma direção, tá na mesma linha, tá bom, galera? Vocês verificam aqui, ó. Segunda camada, beleza? Segundo período. Isso daí. Agora, quem eu posso dizer? Quem tem um raio atômico maior e quem tem um raio atômico menor? Aí a gente faz o seguinte, a carga nuclear do flúor é maior do que a carga nuclear do nitrogênio. Repara, eu tenho 9 e tenho 7, beleza? O flúor, consequentemente, ele é muito maior do que o do nitrogênio, a carga nuclear dele. Então, a carga nuclear do nitrogênio atrai mais a eletrosfera. Com isso, o nitrogênio ele é maior do que o flúor. Ou seja, além de ser de cima para baixo, sempre vai ser da esquerda para a direita. Vai aumentar o raio atômico, tá bom? Vou colocar aqui o exemplo. Então, aqui eu tenho a tabela periódica, bonitinha. Ela só está representada aqui, né, de forma exemplar, tá bom? Então, o raio atômico, para a gente descobrir o raio atômico, pega a tabela periódica de vocês. Sempre vai ser de cima para baixo, ele vai aumentar. Então, de cima para baixo, ele vai aumentar. Então, esse daqui é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse. Beleza? Em outras palavras, vamos colocar assim, aqui nesse pontinho, vamos supor que aqui é um pontinho maior, aqui é um pouquinho maior, aqui é um pouquinho maior e aqui é um maior ainda, beleza? Então vai ser de cima para baixo, tá bom? E da direita para a esquerda, vai aumentando o seu raio atômico. Então, quem aqui na tabela periódica, pega a tabela periódica de vocês, quem na tabela periódica tem maior raio atômico, seguindo essa dica, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, provavelmente, o maior raio atômico seria este indivíduo que está aqui, que é chamado de frâncio. Ele é o que tem maior raio atômico, tá bom, galera? Quando um átomo se origina um íon, verificamos que o átomo nêutron, que ele se transforma em um cátion, num íon, beleza? Então quer dizer que ele perdeu esse elétronzinho que estava na última camada, então tornou ele aí num íon de cátion, já que ele perdeu, tá bom? Então, o átomo neutro, ele é maior do que o íon, obviamente, olha a quantidade de camadas. Beleza? Um átomo neutro, tá aqui, outro, tá? Formou um íon ânion, aquele que recebeu elétrons, tá? Então, consequentemente, o átomo neutro ele é menor do que o íon ânion, beleza? Deram para entender? Vamos continuar aqui então. Os átomos nêutrons de dois elementos químicos A e B estáveis
apresentam respectivamente as distribuições eletrônicas. Tá aqui A e B. Pode-se dizer a respeito desses dois elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons? Não, obviamente não. Pedro, como que você descobriu? Eu vou ter que verificar aqui, vou ter que somar todos esses elétrons das camadas, tá? Vai dar o número atômico dele, você vai lá na tabelinha periódica, vai achar quem é ele e pronto. Mais fácil para vocês acharem, ele termina com 7 elétrons. Logo, se ele termina com 7 elétrons, ele está lá na família dos halogênios, uma coluna antes dos gases nobres, viu? Então, não é a letra A. Eles são metais. Vamos verificar se eles são metais. Lembra que eu falei? Ele terminou com 7 elétrons. Então, aqui ele é um halogênio. Beleza? E aqui ele também terminou com 7. Então, provavelmente não, ele é um halogênio também. Beleza? Descarta a letra B. C. Apresentam o mesmo número de prótons. Se você somar todos esses elétrons, vai dar um número diferente da soma desses números aqui. Descarta. D. Pertence à mesma família da tabela periódica. Opa, um é halogênio, o outro também é halogênio. Correto. Letra D. Outra periodicidade é a energia ou potencial de ionização. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro e isolado no estado gasoso, formando um cátion, ou seja, aquele que perde elétrons. Então, a tendência é de transformar esse átomo em um cátion, beleza? Então, a remoção do primeiro elétron, que é mais afastado do núcleo, requer uma quantidade de energia denominada primeira energia de ionização, beleza? Então, tá vendo esse elétronzinho perdido aqui, bonitinho na última camada? Então, quer dizer que ele tem muita tendência a perder esse elétron, esse único elétronzinho ali. Então, é necessário acrescentar uma energia de ionização. E o que vai fazer esse elétronzinho? Ele vai saltar, beleza? Ele vai sair daquela camadinha, tornando este indivíduo aqui um íon, beleza? A remoção do segundo elétron requer uma energia muito maior do que a primeira, e é denominada a segunda energia de ionização. Repara que agora eu tenho 2 elétrons na minha última camada. Para eu remover esses 2 elétrons, eu preciso de muita energia. Então, vamos lá. Eu adiciono a primeira energia. Então, eu vou lá, retiro um elétron. Aí eu adiciono mais energia. Eu vou retirar mais o segundo elétron. Com isso, esse átomo aqui, ele virou um cátion, ou seja, um íon, beleza? Então, quanto menor for o átomo, maior será a energia de ionização. Então, quanto menor for o átomo, maior será a energia de ionização, tá bom? Em outras palavras, vamos colocar agora na tabela periódica. Pega a tabela periódica de vocês e vamos localizar quem tem maior potencial de ionização. Então, sempre vai ser de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, quem tem maior potencial de ionização é aqui, ó, o flúor, beleza? Aqui os gases nobres, eu ainda fico meio indeciso se coloco ele como um grande potencial de ionização ou não, porque eles são gases nobres, eles não se misturam, eles não conseguem fazer tipos de ligações específicas, eles não fazem ligações com outros elementos, beleza? Então, os gases nobres, eu posso retirá-los dessa periodicidade, tá bom? Então, eu retiro os gases nobres. Então, repara que quem tem maior potencial de ionização é o flúor. Quem tem menor potencial de ionização é o frâncio, que está aqui.
Lembra que o frâncio ele é muito maior, ele é muito grande? Isso interfere no potencial de ionização. Isso interfere na hora que ele vai conseguir fazer um tipo de ligação. Então o frâncio ele é bem difícil de fazer ligação, comparado com o flúor que vai estar aqui do outro lado, tá bom? O flúor ele tem muita facilidade de ionização, tá bom? Então ele tende a fazer ligações, tá? Com grande facilidade. Temos aqui a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Tá? É a energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso, quando recebe elétrons formando um ânion. Ou seja, diferente lá do outro, né, onde eu tenho o potencial de ionização, que é onde é a formação do cátion, esse aqui é eletroafinidade, afinidade eletrônica, ou seja, é a tendência de receber esse elétron, tornando ele um ânion. Tá? Não definimos afinidade eletrônica para os gases nobres, então eu retiro os gases nobres como foi lá no anterior, tá bom? Então, para ele receber esse elétron, ele precisa liberar energia, tá bom? Então, essa afinidade eletrônica varia nas famílias de baixo para cima e da esquerda para a direita, excluindo os gases nobres, que eles não entram, tá bom? Então, quem é mais eletroafim? É aqui, ó, o flúor. Quem é menos eletroafim? O frâncio. Beleza? Ou seja, o frâncio, tá, ele tem um raio atômico muito grande, isso dificulta a afinidade eletrônica com qualquer outro elemento. Entenderam? Então, quanto maior o raio atômico, menor vai ser a afinidade. Beleza? Agora, colocando direitinho, quanto menor é o átomo, maior vai ser a afinidade eletrônica. Beleza? Temos aqui do leite ao peixe. Os minerais estão presentes em todos os alimentos, são fundamentais para o corpo humano, atuando como poderoso coadjuvante da saúde física e psíquica, ao manter bem ajustados em números de funções. Pela sua importância, são classificados macrominerais, cálcio, ferro e fósforo, microminerais antioxidantes, eu tenho cobre, magnésio, zinco e selênio. É correto afirmar que sódio, cobre, zinco e selênio pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Para isso, a gente tem que pegar o quê? A tabelinha periódica e verificar onde está o sódio, onde está o cobre, onde está o zinco, onde está o selênio. E vocês vão reparar que eles não estão no mesmo período da classificação periódica. Beleza? O ferro, que tem número atômico 26, possui em seu estado fundamental o subnível D incompleto. Galera, todos que estão na turma do buraco, aquela turma do meio da tabela periódica, todos eles ali terminam sempre em D incompleto, tá? Então a resposta correta aqui seria a letra B, tá bom? Densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo, tá? Essa fórmula aqui, todos em física já devem estar bem acostumados. Densidade é igual a massa sobre o volume, a massa da solução e o volume da solução. Isso também é uma propriedade da tabela periódica. Tem como eu descobrir quem é o elemento mais denso e qual é o elemento menos denso, tá? Como que eu faço isso? Isso mesmo, nessa complicação que vocês estão vendo aqui. Então, é sempre de cima para baixo, beleza? Da esquerda para o centro e da direita para o centro. O elemento mais denso é esse, que é o ósmio. Beleza? É o elemento mais denso. Então, os elementos da ponta, geralmente aqui eu tenho o hidrogênio, o hélio, tá? O hidrogênio desse lado e o hélio do outro lado, eles são os elementos menos densos, beleza?
Vocês podem perceber isso porque o hélio e o hidrogênio ele está na forma gasosa, então ele é menos denso, beleza? Temos também o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que corresponde à temperatura em que os elementos passam de um estado sólido para líquido e do líquido para o gasoso, respectivamente. Tá? Também tem um pouquinho de complicação, mas nada muito misterioso. Tá? Sempre, todas essas primeiras duas colunas aqui, eu tenho a primeira coluna e a segunda coluna, eles sempre vão ser os que tem ponto de fusão e ponto de ebulição mais alto. Então, sempre vai ser de baixo para cima, tá bom? De baixo para cima. Show? E também, depois que eu fiz dessa coluna, dessa segunda coluna, para o meio da tabela periódica e da direita para o meio da tabela periódica, para baixo, tá? São todos também com ponto de ebulição e ponto de fusão elevados, beleza? Show? Somente essas duas colunas que o ponto de fusão e ponto de ebulição aumenta de baixo para cima, beleza? Show? A eletronegatividade é a tendência que o átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. Bom, eu botei aqui o exemplo do hidrogênio, que está lá na primeira coluna, e eu tenho o flúor, que está lá na 17ª coluna. Beleza? Então, olha só, está mais distante, correto? Está mais próximo dos gases nobres, tá bom? Eles são ametais, tá? O hidrogênio também é um ametal, mas só que ele está lá do outro lado só porque ele é um ser diferente, tá? Mas ele é um ametal também. Só que o hidrogênio ele só tem um elétronzinho na sua última camada. O flúor, pelo contrário, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Exemplifiquei aqui com 7 pontinhos, tá bom? Ele só falta apenas um elétron para se tornar 8, para ter 8 elétrons na sua última camada, que é para onde ele atinge a estabilidade, beleza? A estabilidade elétrica, né? Então, o que ele faz? A eletronegatividade, o mais eletronegativo aqui é o flúor. Então, a tendência do flúor puxar esse elétron do hidrogênio. Então, ele vai fazer isso aqui, tornando esse composto aqui o fluoreto, tá? Fluoreto não, o ácido fluorídrico, beleza? Então tem esses daqui, ou o hidreto de flúor, tá bom? O par de elétrons, né, é o mais atraído pelo flúor. O flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então quer dizer que o flúor é eletronegativo e o hidrogênio é eletropositivo, beleza? Pergunta: relacione as frases a seguir com os elementos constantes da tabela periódica presente e indique a sequência correta. Dentre os elementos A, Y, D e E, o de menor energia de ionização é menor energia de ionização. Como que é feito isso? Tá? Como que é feita a energia de ionização? Sempre é dado... A energia de ionização é sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita, beleza? Energia de ionização. Então, aqui, na verdade, eu tenho o A, que é de menor energia de ionização, comparado com o Y, D e E. E seria o de maior energia de ionização. O A é o de menor, beleza? O elemento que pertence ao terceiro período da tabela, ao terceiro período do grupo 5A. Lembra? Toda essa galera aqui é B. E toda essa galera do alto é A. Então, eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, calma aí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz isso, mas aí na tabela periódica de vocês tem a mesma coisa. Então ele fala assim, terceiro período do grupo 5A. Grupo 5A tá bem aqui, ó, na galera do 15, beleza? Então ele quer no terceiro período. 1, 2, 3. Então provavelmente é esse indivíduo aqui, a letra D, tá bom? O elemento de maior afinidade eletrônica. Maior afinidade eletrônica significa que é essa daqui que eu fiz em cima, beleza? Então, eu tenho aqui a E, tá? Letra E seria a de maior afinidade eletrônica. Entre os semimetais, o de maior raio atômico seria R, beleza? Lembra que os semimetais estão bem aqui, ó. Beleza? Eles estão bem aqui, que eles são indecisos. Lembram disso? E os elementos de maior densidade é sempre aqueles que estão mais perto do centro. Então, provavelmente é a letra Q, tá bom? Então, galera, é só isso, tá? Façam os exercícios, qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp para tirar a dúvida de vocês, tá bom? O mapa conceitual não me envie pelo WhatsApp, é diretamente pelo e-mail, tá bom? E só isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.